mulher beija a mulher, essa esquisita. Sabe o que é que me dá vontade? De exterminar essa raça de esquisito da sociedade. Bem que esses viados, sapatonas, travestis deveriam aproveitar o isolamento social e sumirem. Você é um ser tão ridículo que nem um vírus quer contar contigo. Pra que estudar tanto se nunca vai ter ninguém na vida? Quando tudo isso passar, eu quero você fora daqui. Eu tô cansada de viver desse jeito, com as pessoas desfazendo dos meus sentimentos. Que mal fiz pra ser tratada assim? Vai, diz pra mim. Eu estudo, pago minhas contas, trabalho e fica todo mundo me olhando atravessado. Meu pai, minha mãe, meus vizinhos. Por quê? Sabe, Lu, a pior parte de estar vivendo na mesma casa com pessoas extremamente LGBTfóbicas é que quando vamos dormir não conseguimos esquecer tudo que ouvimos durante o dia. Eu deito, Bia, e as palavras ficam ecoando em meus ouvidos, me fazendo relembrar todos os xingamentos, reviver todas as agressões. Não, eu não escolhi ser lésbica. Eu nasci assim. Eu não posso mudar só porque querem, não. Eu te entendo, mas também não vejo a hora dessa pandemia passar. Só que temos que ser fortes, Lu. Vamos passar por tudo isso juntas. Não vamos desistir de viver. Temos o mesmo direito de todos, então vamos resistir. Eles não entendem. Eles não entendem que esses ataques só nos machucam, que toda essa violência só põe em risco nossas vidas dia após dia. Por acaso eu mereço ser menos amada que um hétero? Infelizmente, assim como o racismo e o machismo, a LGBTfobia também é algo estrutural na sociedade. Eu sei disso, mas até quando, me diz? Até quando? A sociedade nos discrimina, nos fere, nos violenta e retira de nós nossos direitos enquanto cidadãos. Ah, mas alguém se importa se isso vai nos matar? Não! Bia, eles nos excluem por acharem que nossas vidas não importam. Velho, a pandemia não é justificativa para a LGBTfobia. Você sabe que minha mãe é muito religiosa. Não aceita e até hoje não entende, Lu. Lá em casa não pode se falar da minha sexualidade. É preciso entender, Bia, que a construção da nossa identidade LGBT passa por diversas perspectivas de cunhos teóricos e práticos. Não se trata apenas de rótulo, meu Deus do céu, mas é sim, ó, de se amar, de se viver, de se curtir. A LGBTfobia impede esse processo de construção e por isso é preciso debatê-la sim. E debater, Bia, significa informar, não transformar, induzir ninguém a ser uma pessoa LGBT. Eu sei que a informação pode vencer a ignorância e diminuir o preconceito. Mas é difícil ter força para falar disso dentro de casa sem ser taxada como louca. E eu sempre estou errada. É por isso que eu estou sempre dizendo, a falta de uma legislação que proteja positivamente a nossa comunidade LGBT e solidifique as nossas conquistas como a união estável, o casamento no cartório e o direito de adotar um filho, isso nos põe à margem da sociedade. Eu só sei que essa pandemia chegou de uma forma catastrófica e ter que ficar enclausurada com um familiar que não aceita ou entende nossa condição, orientação sexual. Ah, isso é sufocante. Pois é, e ao contrário do que dizem por aí, a LGBTfobia sim, o preconceito sim, é resultado de uma família desajustada, uma família que agride, que expulsa e faz terror psicológico, é uma família adoecida. Olha, amor, eu tava vendo isso aqui, ó, aqui fala que enquanto 5,8% da população em geral sofre de depressão e 9,3% sofre de ansiedade,
A população LGBT sofre 28%. E esse diagnóstico só piorou e tende a piorar ainda mais em função da quarentena. Cara, é muita desigualdade. Calma! O que não podemos é deixar de lutar pela garantia de nossos direitos. Homofobia, produto da intolerância enraizada na sociedade, disseminada ao longo da história, um grande tabu tornou a sexualidade. Durante muito tempo foi marginalizado e a homossexualidade, um distúrbio mental, era considerado. Como loucos, éramos submetidos a torturantes tratamentos psiquiátricos, pervertido, baitola, viado. O tempo passou, mas ainda hoje dentro de casa assim sou chamado. Sofrendo com mais um agravante nesta pandemia sem precedentes, com familiares LGBT-fóbicos, torturas, violações me tornam impotente. A homofobia familiar é de uma absurda realidade. Nosso refúgio nesse isolamento é segregar-nos nossa existência, afinal, não somos recomendados à sociedade. Eu me assumi lésbica aos 15 anos. Na verdade, eu me assumi porque a minha mãe descobriu que eu estava no colégio com uma menina. Aí ela começou a brigar comigo. Dizia que eu tinha que mudar, virar mulher. Porque não era aquilo que ela queria para ela e nem o que ela tinha sonhado para mim. Ela me insultava. Lembro de uma vez que fomos à casa da nossa tia, sabe? E quando a gente chegou lá, a nossa prima, da mesma idade que eu, ela estava lá com o namorado. Aí a minha mãe começou a dizer um monte de coisas humilhantes. Aí ela disse, sua tia Marta, ela vai ter netos. E eu não vou ter, você não vai me dar netos? Eu sonho com ter netos. Ela dizia, você vai mesmo insistir nisso? Você não pode mudar? Mude pelo menos por mim. Era horrível ouvir aquelas coisas. Eu me sentia como se eu não me encaixasse ali. O tempo foi passando e ela ficava mais irredutível. Você acredita que ela se converteu? Foi para a igreja só para me arrastar com ela. Só para eu ir com ela, porque ela achava que se ela ficasse comigo o tempo todo, eu ia mudar. Se ela fosse me levar na escola, se ela me levasse para a igreja, ela achava que eu ia mudar. Ela vivia pedindo oração na igreja, sabe? Para eu deixar de ser lésbica. Vivia pedindo perdão a Deus por eu ser assim. Era tudo muito confuso para mim, sabe? Porque ela pedia perdão, pedia para Deus me perdoar por eu ser assim, mas eu não sentia que estava cometendo algum pecado. E até hoje eu não sinto que estou cometendo algum pecado. Muitas pessoas se afastaram. Inclusive algumas pessoas que diziam que eram minhas amigas, e principalmente as meninas. As mães delas achavam que eu ia transformar elas em
e lésbica também. Aí foi todo mundo se afastando e dos 15, quando as pessoas descobriram, dos 15 aos 17 anos, eu fazia meus trabalhos da escola tudo sozinha. Ninguém sentava do meu lado. Até os professores achavam que tinha algo de errado comigo, porque eles nunca reclamavam quando algum colega jogava lixo em mim, ou escrevia um monte de coisas escrotas na parede, sabe? Falava um monte de coisas sobre mim, que era pra morrer, que lésbica não deveria existir. Aos 18 anos eu fui estudar em outra escola, e lá, junto com pessoas iguais a mim, eu me identifiquei e comecei a me entender o que realmente estava acontecendo, e comecei a entender que não tinha nada de errado comigo. Não tinha nada de errado comigo, e eu comecei a me entender enquanto lésbica. E aí eu também comecei, ao mesmo tempo que eu comecei a me entender, eu comecei a me defender das piadas. Enfim, até hoje, apesar de ter minha vida, pagar minhas contas, eu infelizmente não sou totalmente dependente, porque eu ainda moro com a minha mãe. As piadinhas sempre acontecem. É meio difícil, porque mesmo apesar de todo esse tempo, eu continuo achando que eu não tenho nada de errado comigo. E aí todos os dias, eu acordo, eu me olho no espelho e me vejo como as outras pessoas, trabalhando, estudando, acordando cedo, pagando as minhas contas. Eu apenas moro com ela porque ainda não tenho condição de sair. E essa pandemia, ela acabou de uma certa forma, né? Não é me obrigando a ficar muito mais tempo dentro de casa, porque eu continuo trabalhando, mas eu trabalho em casa, e aí fica bem complicado, porque fica ouvindo um monte de coisa. É muito complicado. E o assunto da minha sexualidade, apesar dela saber de tudo, eu tenho uma companheira já há uns tempos, né? Mas falar sobre a minha sexualidade dentro de casa não é permitido. Mas eu vou continuar lutando, resistindo, porque eu não sou errada. Eu sou assim, eu nasci assim, e nada do que eu faça ou que as pessoas achem que eu deva fazer vai mudar. Bia, voltando ao assunto, as formas de violência, elas vão além das que estão descritas no Código Penal brasileiro.
Eu falo dos comportamentos perversos que nos desqualificam apenas porque não representamos a heteronormatividade. Cara, aqui no Brasil é uma contradição que só. Porque da mesma forma que se conquistam direitos que por muito tempo não foram negados, podemos ver que o crescimento das denúncias aumenta o quadro diariamente de violência e discriminação contra nós. Eu nasci lésbica, como toda e qualquer pessoa, eu sou imperfeita, tenho meus direitos e mereço respeito. Aí fica aí um monte de gente dizendo que entende a nossa causa, mas ainda assim, a cada 16 horas, um de nós é morto. Ser forte para nós não é escolha. Ou somos ou, caso contrário, não sobreviveríamos a tantas humilhações e preconceitos. É fácil dizer, eu te entendo. Mas nenhum homem ou mulher hétero é capaz de entender de fato o que nós sentimos. Só quem é LGBT sabe o que é ser LGBT. Nossa vida é literalmente uma guerra diária. Eu fico me perguntando qual o motivo de tanta raiva, por que esse ódio que o ser humano tem das pessoas por serem diferentes na maneira de ser, de sentir. Para que tanta agressividade? Somos humilhados, agredidos, discriminados, desprezados e quando abrimos a boca ainda nos acusam de vitimismo. Nós LGBTs nadamos contra uma correnteza profunda e forte. Às vezes a gente cansa de nadar e afunda, mas aí temos que voltar à superfície e continuar nadando, 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 resistindo. E pelo jeito, enquanto vivermos, a nossa vida será assim. Infelizmente temos que criar ao longo da vida uma blindagem para lidar com os preconceitos, ofensas e tal. Mas chega uma hora que essa blindagem não nos protege mais, né? Ô filha, aí temos duas opções. Ou recriamos, reinventamos a blindagem, ou desistimos da vida. Verdade, você tem razão. Às vezes a vontade de desistir de tudo, abandonar o barco, parar, sabe? Parar, deixar de estar sofrendo tanto. A vontade de desistir bate forte. Vem como um soco no estômago. Mas aí eu paro e penso. Só mais um dia, Lu. Continue nadando. Resista. Persista. Você tem o mesmo direito que todos os héteros. Então não pare de lutar. E aqui estou. É difícil demais o tamanho do fardo que carregamos todos os dias. Às vezes fica insuportável. Tanta gente sem motivo nos atacam e nos desprezam. Pior é ter que suportar a ignorância de muita gente aí dizendo que eu escolhi ser lésbica. Caramba! Quem escolhe ser xingado, proibido de entrar nos lugares? Quem escolhe ser olhado com indiferença apenas por ser uma pessoa LGBT? Você mesma sabe quantos trabalhos eu já perdi porque descobriram que sou lésbica. Cara, eles sempre souberam, faziam até piadinhas, mas tudo piorou depois que eu me assumi. E eu que vai tocar no assunto, vou dizer que eu tô de mimimi. Por acaso, eles acham que nos maltratando, voltaremos a ser héteros, como se isso fosse possível. Eu sou assim, você é assim, e isso não vai mudar. Eles acham que nós escolhemos ser tratados como um lixo. Bia, infelizmente, nós não somos completamente independentes, apesar de termos o nosso trabalho. Poxa, e essa pandemia nos obrigou a ficar mais tempo dentro de casa com tanta gente ruim. Temos que matar um leão por dia, ganhar um fôlego, continuar nadando, resistindo, sobrevivendo de onde estivermos. Vem cá. Olha, temos que continuar tentando, não podemos desistir. Podem tentar tirar nossas vidas, mas enquanto existimos, não podemos deixar que tire o nosso direito de lutar. Estamos vivendo dias sombrios nessa pandemia, mas desistir não é uma opção. Vem, vamos dar uma volta, passear, sair um pouco. O caráter de silenciamento que acompanha a voz feminina é duplicado pela marca da lesbiandade.
São apenas duas mulheres que se amam. Que mal há nisso? Como qualquer casal, elas se conheceram, se encontraram, se apaixonaram e estavam felizes. Até um bando de misóginos, homofóbicos, se acharem no direito de lhes dizer o que fazer, como fazer e com quem fazer. Luísa e Bia nada faziam senão juntas lutar pela sua liberdade de expressão. Duas mulheres pretas, lésbicas, estudantes, que só querem viver, realizar seus sonhos. Sonhos que foram frustrados por atos discriminatórios que levaram à prática brutal da violência. Em uma de suas voltas do trabalho, a caminho de casa, elas foram agredidas, violentadas, apenas pelo fato de serem mulheres lésbicas. E as testemunhas? As testemunhas fugiram, assim como seus agressores. E o que restou? Restou o trauma, o medo de sair nas ruas, de estarem perto de pessoas, amigos e familiares que acharam certo o que lhes aconteceu.